química, fala de calculagem, número atômico igual a 11. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma curiosidade interessante. Quando vocês estudam modelos atômicos, seja isso na graduação, por exemplo, na parte de física, ou mesmo no início de uma graduação de engenharia em química geral, por exemplo, é muito comum de se falar dos modelos atômicos e se aprofundar no modelo atômico de Rutherford e Bohr, né? Porque Bohr ele vai ser uma interface entre a mecânica clássica e a física quântica, né? A mecânica quântica em si. Então ele mistura, entre aspas, a interface de um contexto clássico para o contexto quântico. Só que antes de Bohr, geralmente é estudado Rutherford, né? Comenta-se rapidamente sobre os outros modelos, né? O Dalton, que é o modelo de um átomo maciço indestrutível. Depois Thomson, que teve a importância da descoberta da razão entre a carga e a massa do elétron, e aí a existência dessa partícula chamada elétron, né? E aí no caso o átomo ainda assim seria contínuo, com uma massa positiva e os elétrons distribuídos, até chegar no modelo de Rutherford, com a famosa experiência da lâmina de ouro, né? E aí um dos resultados é que justamente o átomo ele é dividido em duas partes, né? A eletrosfera e o núcleo atômico. E uma das coisas que é falado é que o núcleo atômico é extremamente denso. Então, seja na área que for do momento de estudo que você tiver, a gente vai deduzir aqui de uma forma bem simples, com uma matemática nada avançada, né, uma matemática bem simples, digamos assim, o quão denso é esse núcleo atômico quando a gente conversa, né, quando a gente fala, quando está estudando, por exemplo. Então, assim, qual é a densidade desse núcleo atômico? O quão denso esse núcleo atômico é para ser falado que ele é extremamente denso, né? Isso é muito comum de ser falado. Então, você está lá fazendo suas anotações e aí aparece núcleo extremamente denso, núcleo muito denso e pequeno. Mas o quanto, né? Vamos quantificar isso hoje. Para isso, eu trouxe aqui algumas notações. Primeiro, a massa do próton em quilograma. Esse R0, que é uma constante, que equivale a 1,2 Fermi. Essa constante ela é experimental e a unidade Fermi é 10 a menos 15 metros. Então, já vamos transformar isso daqui em 1,2 vezes 10 a menos 15 metros. Tudo bem? Então, aqui a gente já tem as variáveis que a gente precisa trabalhar. Bom, experimentalmente é determinado que, à medida que você vai caminhando, entre aspas, pela tabela periódica, é possível você determinar o quão varia o raio atômico à medida que o número de massa vai variando. E para isso foi determinado experimentalmente uma equação. O meu raio atômico varia em função de uma constante R0, que eu já sei o valor, vezes o número de massa elevado a 1/3. Ou, se você preferir, o meu raio atômico varia uma constante R0 vezes a raiz cúbica do seu número de massa. Lembrando que o número de massa corresponde ao número de nêutrons mais o número de prótons. Então, quando eu falo número de massa, eu estou falando das minhas partículas nucleares. Essas partículas nucleares, elas podem ser chamadas, de núcleons. Esse nome se refere às partículas nucleares. Tudo bem até aqui? Bom, vamos adotar que a minha massa do nêutron, que eu estou colocando aqui embaixo, vai ser aproximadamente, ou equivalente, né, à massa do meu próton. Existe uma pequena diferença entre elas, né, mas aqui a gente vai adotar com uma massa aproximadamente igual à do nêutron e à do próton. É importante falar que nêutron e próton não são partículas elementares, elas são formadas por um outro conjunto de partículas, chamados de quarks up e quark down.
esse quark up e quark down, na realidade, são subpartículas, né? Então a gente não considera tanto o próton quanto o nêutron como partícula elementar. Tudo bem? Então aí é só uma introdução. É claro que aqui a intenção é apresentar para você um argumento porque o núcleo ele é denso. Então aqui eu estou colocando alguns conceitos iniciais. É claro que para uma aula de graduação é muito mais aprofundado. E para quem é ainda do ensino médio, está estudando modelo atômico, vai ser interessante você observar o quão denso é esse núcleo atômico que é falado durante as aulas. Tudo bem? Então aqui é mais assim uma questão de mostrar, né, quantificar essa questão da densidade do núcleo atômico. Bom, com isso daqui a gente já pode partir para o cálculo. Aqui a gente vai tratar a densidade e massa específica como a mesma coisa, tá? Então, ó, vou usar o símbolozinho de massa específica. O que que é? Massa sobre volume. Bom, como eu estou fazendo o cálculo aqui para um núcleo atômico, concorda comigo que a minha massa desse átomo vai ser, como a maior parte da massa, aliás, a maioria dela, né? Grande parte da massa ela está concentrada no núcleo, vamos considerar que a minha massa atômica, a massa do átomo, é a soma das quantidades de partículas nucleares que eu tenho, ou seja, do meu número de massa. É a soma da quantidade de nêutron e próton que eu tenho, ou seja, dos meus nucleons. Tudo bem? Então a quantidade que eu tenho de partícula nuclear vai ser a minha massa. Então a gente pode escrever da seguinte forma. Vai ser a massa do próton, porque essa massa do próton ela vai ser a mesma para a massa do nêutron também, vezes a quantidade de partículas nucleares, que é o meu número de massa, que eu tenho dentro do meu núcleo, claro, né? Dividido pelo volume do meu átomo. O volume do meu átomo, eu estou considerando um átomo perfeitamente esférico. Então o volume dele vai ser de uma esfera. 4 terços de π vezes r ao cubo. Como é que a gente está fazendo o cálculo da massa específica da densidade de um átomo? Esse raio claramente vai ser de um átomo. Professor, ou vai importar qual elemento químico está sendo estudado? Já que a quantidade de nucleons pode variar por com o número de nêutrons e prótons? Calma, olha só que interessante. Como eu sei que o meu raio ele varia de acordo com essa fórmula, que foi determinada experimentalmente, então olha só, massa do próton vezes o A, eu posso substituir esse R ao cubo por isso daqui. 4 terços de π vezes R0 vezes A elevado a 1 terço, tudo isso ao cubo. Fazendo essa continha, olha só, a minha densidade vai ser massa do próton vezes a quantidade de nucleons que eu tenho, ou o número de massa, dividido por 4 terços de π R0 ao cubo vezes. Olha só, o meu A está elevado a 1 terço, que é a mesma coisa que raiz cúbica. Só que esse 1 terço está elevado ao cubo. Então, seguindo aí uma regrinha de potenciação, esse expoente multiplica o expoente de fora. Então, esse 1 terço vezes 3, 1 terço vezes 3 é a mesma coisa que 1. Portanto, R0 ao cubo vezes A. Olha que incrível. Será que a quantidade de nucleons que eu tenho no núcleo do meu átomo importa? Ó, não. Não importa. E isso é fantástico. Eu consigo determinar a densidade média, a massa específica média de um núcleo atômico sem precisar saber a quantidade de nucleons ou partículas nucleares que eu tenho. Então, continuando, cortei aqui. Agora eu vou substituir esses valores, todos que eu já tenho aqui definido, em números. Então vai ficar 1,6726
vezes 10 elevado a menos 27, dividido por 4 terços de π. Agora eu coloquei o vezes ali, né? Vezes o R0, que é 1,2, né? 1,2 vezes 10 a menos 15 elevado ao cubo. Resolvendo essa conta, essa minha continha será igual a 2,31 vezes 10 elevado a 17 quilogramas por metro cúbico. Olha a densidade ou a massa específica do meu núcleo atômico. 2,3 vezes 10 é 17 kg por metro cúbico. É muito denso isso. Colocando a massa específica ou a densidade da água, olha, 1000, que é a mesma coisa que 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Olha a diferença. Olha uma comparação entre a densidade de um núcleo atômico, gente, na escala menor que nanômetro, 10 a menos 9, é algo extremamente pequeno. E por que é muito denso? Olha o cálculo da densidade, ou massa específica, 2,3 vezes 10 é 17 kg por metro cúbico. Olha comparado com a água. Ou seja, ele é extremamente pequeno, né, por conta da sua escala, dá para perceber isso facilmente, né, por conta das escalas que são comparativas, né, você consegue observar isso. E aqui a densidade, ou seja, olha a massa que é concentrada naquele único ponto, entre aspas, né, que é o seu núcleo. Por isso que ele é extremamente denso. E isso é para qualquer átomo, para qualquer núcleo, não depende do elemento químico. E isso é fantástico. Beleza? Aqui eu quis mostrar para vocês a comparação de uma forma simples e o que é esse núcleo denso, o quão denso esse núcleo é. E aqui eu mostro comparando, por exemplo, com a densidade da água, massa específica da água. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente acho isso fascinante, porque ajuda a gente ter uma dimensão, né, do que é falado, especialmente nessa parte que precisa de um pouco mais de abstração, né, com números e com cálculos a gente consegue aí demonstrar o como isso é possível, né? Espero que vocês tenham gostado, continue aí mandando ver nos estudos, se aprofundem nesse tema que é maravilhoso, beleza? Valeu, até mais, valeu!